Quando comecei minha carreira jornalística como repórter de uma revista de circulação nacional, havia na redação um homem a quem chamarei de Klaus Schmidt. Ele tinha uns 50 e poucos anos e, para uma jovem facilmente impressionável, era a encarnação do jornalista das antigas. Às vezes cínico, mas implacavelmente curioso e cheio de vida, e com frequência muito engraçado, ainda que de um modo meio grosseiro. Produzia matérias de capa e outros artigos contundentes com uma rapidez e uma elegância com as quais eu apenas podia sonhar. Sempre me surpreendeu o fato de ele nunca ter sido promovido a editor executivo. As pessoas que o conheciam melhor do que eu o viam não apenas como um grande jornalista, mas também como um sobrevivente por excelência, alguém que resistia bravamente em um ambiente muitas vezes hostil ao talento. Ele passara por pelo menos 3 grandes mudanças na liderança da revista, perdendo a maioria de seus melhores amigos e colegas pelo caminho. Em casa, 2 de seus filhos sucumbiram a doenças incuráveis e o terceiro morreu em um acidente de trânsito. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo isso, ele andava pela redação dia após dia, orientando os novatos e falando sobre os livros que estava escrevendo, sempre aguardando com expectativa o que o futuro poderia lhe trazer. Por que algumas pessoas passam por adversidades e não esmorecem? Klaus Schmidt poderia ter reagido de forma bem diferente. Todo mundo já viu esse filme. Alguns indivíduos parecem não conseguir readquirir a autoconfiança depois de serem demitidos. Outros, deprimidos após o divórcio, passam alguns anos desligados da vida. A pergunta que gostaríamos de ver respondida é: por quê? Qual é exatamente essa característica da resiliência que faz com que pessoas sigam em frente? Trata-se de uma questão que me fascina desde que aprendi sobre os sobreviventes do Holocausto no ensino fundamental. Na faculdade e mais tarde durante meus estudos como pesquisadora na Boston Psychoanalytic Society and Institute, retomei o assunto. Nos últimos meses, no entanto, redobrei minha atenção sobre o tema, pois me parece que o terrorismo, a guerra e a recessão tornaram a compreensão acerca da resiliência mais importante do que nunca. Tenho estudado tanto a natureza da resiliência individual quanto o que torna algumas organizações mais resilientes do que outras. Por que algumas pessoas e algumas organizações cedem sob pressão? E o que faz com que outras se curvem e, no final, voltem a se erguer? Minhas pesquisas me ensinaram muito, embora a resiliência seja um tema que jamais entenderemos por completo. De fato, é um dos grandes mistérios da natureza humana, como a criatividade e a religiosidade. Mas, ao estudar as pesquisas psicológicas e ao refletir sobre as numerosas histórias de resiliência que ouvi, consegui vislumbrar um pouco mais do coração e da mente de pessoas como Klaus Schmidt. E, assim, também observei com mais profundidade a psique humana. O frenesi acerca da resiliência. No ambiente corporativo, a resiliência é um assunto em alta. Há pouco tempo eu conversava com um sócio sênior de uma respeitada consultoria sobre como selecionar os melhores profissionais com MBA, o quesito mais importante naquele setor. O sócio Daniel Savajot, nome fictício, assinalou os itens de uma longa lista de qualidades que sua empresa procurava nas contratações: inteligência, ambição, integridade, capacidade analítica e assim por diante. E quanto à resiliência? Perguntei. Bem, é uma qualidade bastante popular no momento, disse ele. É a palavra da moda. Os candidatos chegam a nos dizer que são resilientes antes mesmo de perguntarmos. Francamente, eles são jovens demais para saber. Resiliência é algo que só descobrimos que temos depois de passar por alguma experiência. Mas, se fosse possível, você faria um teste para averiguar?
Isso tem importância no mundo dos negócios? Savajot fez uma pausa. Ele tem quase 50 anos e é bem-sucedido nas esferas pessoal e profissional. No entanto, não teve uma trajetória totalmente tranquila até o topo. Começou a vida em Woonsocket, Rhode Island, nos Estados Unidos, como um canadense de origem francesa de poucos recursos, que perdera o pai aos 6 anos. Teve a sorte de receber uma bolsa de estudos para jogar futebol americano, mas foi expulso 2 vezes da Boston University por embriaguez. Quando tinha 20 e poucos anos, sua vida deu uma reviravolta. Casou, se divorciou, voltou a casar e criou 5 filhos. No caminho, conseguiu juntar e perder 2 fortunas antes de ajudar a criar a empresa de consultoria que atualmente dirige. Tem sim, falou por fim. Na verdade, provavelmente importa mais do que qualquer característica que, em geral, buscamos nas pessoas. Durante o período que passei estudando para escrever este artigo, ouvi a mesma declaração várias vezes. Como relata Dean Becker, presidente e CEO da Adaptive Learning Systems, empresa de King of Prussia, na Pensilvânia, que desenvolve e vende programas de treinamento para resiliência. Mais do que a escolaridade, mais do que a experiência, mais do que o treinamento, é o nível de resiliência que determina quem é bem-sucedido e quem fracassa. Isso pode ser verificado na ala de oncologia dos hospitais, nos Jogos Olímpicos e na sala de reuniões. A pesquisa acadêmica sobre a resiliência começou há cerca de 40 anos, com os estudos pioneiros feitos por Norman Garmese, hoje professor emérito da Universidade de Minnesota, em Minneapolis, Estados Unidos. Depois de pesquisar por que muitos filhos de pais esquizofrênicos não sofriam males psicológicos, apesar da convivência, ele concluiu que um tipo de resiliência tem um papel maior na saúde mental do que se suspeitava. Hoje em dia, sobram teorias acerca do que compõe a resiliência. Ao analisar vítimas do Holocausto, Maurice Van der Poel, ex-presidente da Boston Psychoanalytic Society and Institute, descobriu que muitos dos sobreviventes saudáveis dos campos de concentração tinham o que ele chama de escudo plástico. O escudo era composto por vários fatores, entre eles o senso de humor. Com frequência, o humor era mórbido, mas ainda assim fornecia um senso de perspectiva crítico. Outras características essenciais eram a capacidade de estabelecer relações com os outros e de delimitar um espaço psicológico interno, o que protegia os sobreviventes das invasões de pessoas abusivas. Pesquisas sobre outros grupos revelaram diferentes qualidades associadas à resiliência. O Search Institute, organização sem fins lucrativos, baseada em Minneapolis, especializada na resiliência e na juventude, descobriu que crianças mais resilientes têm uma capacidade excepcional de fazer com que os adultos as ajudem. Outras pesquisas ainda mostraram que jovens resilientes que moram em bairros pobres com frequência têm talentos, tais como habilidade esportiva, que atraem outras pessoas. Muitas das teorias iniciais sobre resiliência enfatizavam o papel da genética. Algumas pessoas simplesmente nascem resilientes, diziam os argumentos. Existe alguma verdade nisso, claro, mas um conjunto cada vez maior de evidências empíricas demonstra que a resiliência, seja em crianças, em sobreviventes de campos de concentração ou em negócios ressurgidos do nada, pode ser aprendida. Por exemplo, George Vaillant, diretor de estudos de desenvolvimento adulto da Harvard Medical School em Boston, observa que entre diversos grupos analisados durante um período de 60 anos, alguns indivíduos se tornaram marcadamente mais resilientes com o passar dos anos.